E hoje, meus amigos, vamos falar de uma empresa que eu sei que muitos de vocês têm em carteira, que é a Sanepar. E claro, vou trazer vocês para os resultados e falar no final do vídeo, por isso fique comigo a respeito dos precatórios e eu vou te falar uma coisa que eu aposto que ninguém ainda te falou sobre isso. Então, vamos lá para entender um pouco de como foi o resultado. A princípio, olhando para a sua parte financeira, o seu lucro líquido foi 218% superior ao primeiro trimestre de 2024. Um resultado muito forte de 1,2 bilhão. Só que eu já te adianto aqui, nós vamos precisar investigar isso tudo, porque tem coisa aqui cheirando meio estranho. Vamos entender um pouco melhor a parte operacional, tá bom? Falar um pouco sobre eficiência, endividamento e depois nós vamos falar sobre a parte financeira, tá? Então, na parte de água e esgoto, eles tiveram um aumento no volume faturado de 3 e 4%. Eles tiveram crescimento nas ligações, mas isso daqui para a Sanepar não é tão relevante quanto seria para a Copasa, para a Sabesp, porque hoje nós já temos um atendimento, ou seja, um índice de cobertura de água de 100% e esgoto está aqui em 81,5%. Eles ainda têm um caminho para seguir até chegar à universalização do esgoto, mas eles estão muito mais próximos do que algumas outras companhias. Então, o investimento não vai ser tão grande e eles não vão precisar fazer uma emissão de dívida tão grande quanto a própria Sabesp fez recentemente, tá? Na Sanepar, essa parte aqui de perda por ligação eles conseguiram reduzir um pouco, a inadimplência acabou subindo um pouquinho, mas assim, foi tão pouco, gente, que isso daqui a gente nem vai considerar muita coisa, tá? Agora, o que a gente tem que ver? Eles fizeram a implantação do programa de demissão voluntária. Só esse item aqui, nós já vamos ver que ele teve um impacto porque eles têm que fazer algumas provisões trabalhistas. E tudo isso aqui, eles estimam que haverá o retorno para a empresa em 12,6 meses. Ou seja, eles vão demitir esse pessoal e em mais ou menos um ano eles vão conseguir de volta o valor que eles pagaram ali para essas pessoas saírem da empresa, tá? Eles fizeram investimentos 14% maiores do que o trimestre anterior e os covenants, ou seja, as cláusulas contratuais de alavancagem que não pode passar um determinado limite, estão todas de acordo, então nenhuma dor de cabeça. Operacionalmente, como eu falei para vocês, foi tudo em linha, tá? Água, esgoto cresceram, faturado também cresceu bastante, então a empresa está evoluindo. A questão da crise hídrica, para eles, nem cheira. Eles têm aqui, ó, praticamente 100% em cada um aqui, cada uma das suas barragens, tá? Então, questão de crise hídrica não é um problema para a companhia. Os indicadores, que aqui a gente já começa a ver algumas coisas importantes. Vamos lá, o ROI da companhia, ele está um pouco impactado aqui, 21% praticamente, porque aquele lucro líquido dividido pelo PL, o PL se manteve o mesmo, mas o lucro líquido subiu muito. E a gente precisa investigar isso daqui para ver se não tem alguma, vamos dizer assim, alguma sujeirinha aí no meio. A gente precisa despoluir o resultado da Sanepar para entender qual que é o real resultado que ela trouxe, tá? Em termos de perda por ligação, isso daqui é um indicador que é bem ruim, tá bom, gente? Isso daqui deveria ser o mais baixo possível, mas enfim, a companhia ela vai aos poucos melhorando isso daqui, tá? O ROIC da companhia, ele até que tá razoável, analisado 14,3%, mostrando que a estrutura financeira dela não tem prejudicado muita coisa. Olhando aqui para os resultados trimestrais, gente, há um salto muito grande. Ela é uma escadinha. Ela sempre vai fazendo isso aqui. Só que de um ano para o outro, ela dá esse salto tão grande assim, dá uma certa dúvida, né? Será que isso daqui é recorrente? E aí, eu sempre gosto de falar com vocês que vocês sempre, lembre-se, sempre vão ter que analisar empresas por resultados que são recorrentes, tá? Se você estiver vendo um resultado não recorrente, estiver vendo lá um não recorrente, você simplesmente corta isso daqui e você fica exclusivamente com o que é recorrente, porque senão você vai cair em tanta besteira, gente, mas tanta besteira. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo que é fácil de entender, igualzinho a Sanepar. Auren. Auren foi uma companhia que ganhou uma indenização precatória de aproximadamente 4 bilhões de reais da usina ali, se não me engano, 2 irmãos, alguma coisa assim. E aí eles distribuindo isso daqui como dividendos para os seus acionistas. Realmente, isso transitou ali pela DRE, recebeu esse valor. Entretanto,
o pessoal começou a comprar por 13, 14, 15 reais a companhia. E até então ela estava sendo negociada a mais ou menos 9 reais. E aí eu te pergunto, valeu a pena para quem comprou lá 15 reais? Da mesma maneira, valeria a pena comprar a Sanepar para quem pagou um valor muito mais alto só por conta desse precatório? Cuidado, analisem sempre o resultado das companhias através dos seus resultados recorrentes. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá em 2026 e eu sei o que vai acontecer. A Sanepar, ela vai entregar um resultado assim, ó, vai aparecer aqui, ó, o primeiro trimestre de 2026, ela vai entregar, ó, 400 milhões. Só que em relação a esse 1 bilhão e 200, ela caiu duas vezes, ou seja, você está aqui do 1.200, 800 e depois 400, ou seja, um terço do resultado. E se você olhar para o primeiro trimestre de 24, você vai falar, ah, tá, mas teve um crescimentozinho normal que é da companhia. Portanto, retire esses não recorrentes. E eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, vamos olhar direto. Aqui, eu tive que pegar no ITR, não é o mais bonito de todos. Eu vou até tentar aumentar para facilitar um pouco a visualização de todo mundo, tá? Então vou até mudar aqui para a gente poder enxergar. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa, eles colocam aqui dentro receitas de precatório e ação judicial, 2 bilhões e 55 milhões. Opa! Você já começa a ver aqui que alguma coisa está poluindo o resultado da companhia. Ou seja, as despesas e receitas operacionais aqui que a companhia teve, seria esse 3,4, estão sendo impactadas por conta desse precatório. E aí a gente já tem que enxergar algumas coisas. Além disso, eles falam aqui sobre provisão de passivos regulatórios. Também vamos ter que dar uma olhada um pouco mais sobre isso daqui, ó. Mais uma vez, provisão de passivos regulatórios, 1.5 e aqui 1.3. Vamos entender isso daqui melhor e eu já quero antecipar para vocês. É uma notícia não tão agradável para quem estava imaginando que ia receber esse precatório da Sanepar em forma de cascalho. Vamos entender um pouco melhor no outro documento que eles trazem aqui para a gente. Eles mostram um pouco que esse precatório foi deste processo aqui que eles ganharam. Eles explicam aqui nas notas explicativas sobre o ativo de contingente, para entender cada um dos itens em específico. Nesse primeiro trimestre, foi divulgada ali a Lei Orgânica Anual. E aí eles falaram que eles incluíram o precatório relacionado aqui a esse número e a companhia tem o direito a receber o ativo não circulante. Ou seja, se é não circulante, significa, bem rapidamente, que isso daqui será recebido no prazo superior a um ano, tá? Então, nós não vamos receber isso em 2025, ou vai receber em 2026 ou eventualmente em 2027. Mas já quero antecipar algumas outras coisas para você. Eles fizeram alguns cálculos, e aí esses cálculos são muito importantes para você, tá bom? Porque eles mostram o seguinte, eles mostram que existe um valor principal, tá bom? Aqueles 2 bilhões e 55 e atualizações por conta de Selic e IPCA durante esse período em que esse valor principal não foi pago. Entretanto, esse documento de 62 páginas, indo aqui para a página 10, eles falam o seguinte: nós fizemos algumas provisões de passivos regulatórios e honorários de advogado. E o que eles trazem aqui para a gente? Vamos ler. Essa provisão regulatória do valor a ser deve ser compartilhado com os clientes da companhia. Eu quero que você repita comigo isso alto. Clientes. Ele falou acionista? Não, ele não falou acionista, ele falou cliente. Portanto, quem é lá do Paraná vai ser beneficiado provavelmente com uma redução na sua tarifa que paga de água. E eles falam, esse provisionamento, que é na razão de 75% do valor ganho na ação de débito tributário relacionado ao precatório a receber, gente. Cuidado, cuidado, 75% do valor está direcionado para ser compartilhado com os clientes e não acionistas da companhia, que foi o que eu tinha dito alguns tantos vídeos atrás. E não fui eu que decidi isso, foi a AGEPAR e também tem aqui as honorários advocatícios. E o que acontece, pessoal? Eu tive que fazer aqui algumas contas rapidamente, só para a gente tentar entender. Esse valor principal que entrou em receitas operacionais, a gente pode pegar aqui este valor,
eu vou multiplicar por 75, daria 1.541. Vamos ver se bate aqui. Ó, eles trouxeram aqui para aquelas provisões 1.354. Tá, foi um pouquinho menor, então talvez não seja exatamente 75, enfim, não deveria ser errado dentro da matemática, né? Mas enfim, aqui na parte de despesa financeira, que é onde então entrariam esses juros aqui, a gente precisaria pegar esses 1.900.000, somar com esses 924, só que aí tem essa despesa financeira de 249, então eu vou deixar só esse. Multiplicado por 75, né, para ter 75%, 1.442. Voltando lá. Ó, aqui, mais uma vez, provisão de passivos regulatórios, 1.500. Então, não está numa proporção correta, tá? Então, matematicamente, esses valores aqui, eles deveriam constar corretamente aqui a provisão de 75%. E até precisa ver o porquê que isso daqui não está batendo propriamente. Portanto, saiba, deste valor aqui integral, desses quase 4 bilhões, você não vai receber tudo isso, tá? Então, desses 3 bilhões, 954, você vai receber apenas 25% disso. O que daria, entre aspas, para o acionista, para a companhia, quase R$ 1 bilhão. Então, desses 4, você vai receber apenas 989 bilhões de reais. E isso, por quê? Porque está escrito na própria companhia que eles dizem o seguinte: provisão para passivos regulatórios. Há uma devem ser compartilhados com os clientes 75% dos valores que foram ganhos dentro dessa ação relacionada aos precatórios a receber. E, muito provavelmente, eles já fizeram esse provisionamento na parte das receitas, porque aí você vê a receita com precatório e aqui embaixo a provisão, e nas despesas financeiras, com juros que você vai receber, você já colocou aqui a provisão para os passivos regulatórios relacionados, muito provavelmente, a essa questão dos precatórios, tá? Então, é um pouco triste. Pode ser um pouco triste ali para quem estava querendo receber esse valor, para quem achou que a companhia distribuiria tudo isso para o seu acionista. Mas, na verdade, não foi o caso e aqui está a prova final para vocês, tá bom? Se você quiser continuar aqui comigo para a gente dar uma olhada um pouco nos resultados, eu vou passar rapidamente com vocês essa questão de investimentos. Eles estão investindo cada vez mais e a origem que eles têm dos recursos tem cada vez se mostrando próprios, ou seja, dizendo que a companhia está investindo, vamos dizer assim, com a própria capacidade que ela tem da geração de caixa. Então ela não está precisando de patrimônio de terceiros, de dinheiro de terceiros para financiar aqui as suas operações. Pelo menos isso é o que eu extraio desse slide, tá? Em relação ao endividamento da companhia, tá bem tranquilo, 1,5 o seu EBITDA. O custo de capital da companhia, que é o famoso KD, ele está aqui em 11,1%, então também bastante tranquilo. E o que eu gosto de ver é geração de caixa. Companhia, ela vem, ó, trimestre após trimestre, ano após ano, gerando mais e mais caixa, o que possibilitaria, eventualmente, que ela pagasse mais dividendos para os seus acionistas, mas infelizmente não é isso que ela faz e demora demais para pagar, demais, que é um baita de um pênalti aqui para a Sanepar, tá? Depois de toda essa conversa que nós tivemos, eu quero que você deixe aqui embaixo. Você ficou frustrado com essa notícia a respeito dos precatórios ou você já sabia que isso era provável de acontecer? Deixa aqui embaixo o comentário e antes de sair, tem esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!